muito bom ver você novamente nessa videoaulas de síntese do livro do Apocalipse para principiantes, para iniciantes. Você que talvez nunca tenha feito um estudo mais detalhado ou um estudo panorâmico, então nós vamos hoje estudar a aula do capítulo 8. Eu sou o professor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube, do site www.prtemistocles.com.br, onde você vai encontrar muitos estudos, muitas orientações, princípios e reflexões para a sua própria vida. Sempre bom lembrar que todos esses comentários são baseados durante anos em meu entendimento do livro, meus estudos pessoais particulares. E são comentários que abordam o que eu penso, o que eu entendo acerca do livro. E conforme a orientação até do próprio texto do livro, nós vamos observar o que está escrito, aquilo que João escreveu, para que a gente tenha uma ideia, pelo menos sintética, um panorama daquilo que João escreveu. E não só isso, vamos tirar lições práticas para a nossa vida pessoal. Tenho sugerido sempre que você deve dedicar tempo à leitura do livro, também fora das aulas. E quarto, este é um trabalho que preparei com muito carinho e dedicado àqueles que são alunos principiantes, que talvez nunca tenham lido ou estudado o livro do Apocalipse. Muito bem, neste capítulo 8, nós vamos estudar, então, as trombetas. E as 7 trombetas começam no capítulo 8, embora o capítulo 8 não aborde todas as 7 trombetas. Mas vamos ver então o que o capítulo 8 nos reserva com a abertura, preste atenção, com a abertura do 7º selo. Porque o 7º selo só foi aberto no capítulo 8. Estudamos desde o capítulo 6 e 7 os 6 selos, sendo que agora no capítulo 8 nós vamos estudar e vamos ver o que o 7º selo nos reserva. Como sempre tenho sugerido a você, se você tiver a sua Bíblia aberta, pode fazer a leitura junto comigo, ou não, se você estiver dirigindo em algum outro lugar, que você preste atenção na leitura que vou fazer do capítulo 8, de 1 a 13. Muito bem, então vamos lá. De João, ele escreveu e disse: quando ele abriu o 7º selo, o anjo que ele está se referindo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Até agora temos visto um preparo do cenário, do ambiente no trono, para o toque destas trombetas. Então, seguimos. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte de chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha,
sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome desta estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, diz João, ouvi uma águia que voava no meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser tocado pelos outros 3 anjos. Muito bem, conforme a gente havia falado, o capítulo 8 aborda apenas 4 trombetas. E nós vamos em seguida, então, ver o que o próximo estudo, não é? No capítulo 9, nos fala sobre as outras 3 trombetas. Muito bem, vamos então ver o que nós temos no capítulo 8. Como disse anteriormente, o capítulo 8, antes do toque das 4 trombetas, nós temos alguns eventos que acontecem antes delas. Então, nós vamos ver. No capítulo 8, versículo 2 e versículo 6, diz o seguinte: Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foi dadas 7 trombetas. Então, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então, este evento 1, que eu denominei evento 1, é o preparo daqueles 7 anjos para o toque das trombetas. Vamos seguir. No evento 2, nós temos o anjo que pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, que é o que diz o capítulo 8, verso 5. E é interessante que ainda não estamos falando do toque das trombetas, são apenas eventos que antecedem estas trombetas. Vamos então para o evento 3. O evento 3 é o início do toque da primeira trombeta. No verso 7, capítulo 8, verso 7, que diz: O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a planta verde. Prosseguindo o evento 4, a segunda trombeta, e lembrando que eu separei o capítulo 8 com vários eventos, não é? Estamos vendo agora o evento 4, que é o toque da segunda trombeta, que diz em capítulo 8, 8 e 9, o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. Um terço do mar tornou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O evento 5 do capítulo 8 mostra a terceira trombeta e os resultados do seu toque, no verso 10 e 11 do capítulo 8, que diz: O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. E aqui este evento é um evento triste, porque vai sobre a fonte das águas doces que o planeta possui. Continuando. No evento 6, temos a última trombeta do capítulo 8, 12 e 13, quando diz: O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um
terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Quando eu olhava, ouvi uma águia que voava no meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. E, de fato, o evento desta 4ª trombeta, que é lançado sobre o Sol e as estrelas, mas também há uma referência aqui de um apelo, de um grande ai sobre ainda o que está faltando pelo toque das 3 outras trombetas. Triste, pesado e sério. Muito bem. O questionário do capítulo 8 preparei para você com algumas perguntas daquilo que vimos, desta aula que acabamos de ter. A primeira pergunta, para que você possa estudar junto com a revisão da aula, é a seguinte: quais os eventos mencionados no capítulo 8? Segunda pergunta: estes eventos fazem parte de que trombeta tocada? Terceira pergunta: quais juízos são enviados contra a terra? E quarta pergunta: quantas trombetas foram mencionadas no capítulo 8? E com isto nós terminamos o capítulo 8 e com o questionário para que você possa, então, rever as aulas ou rever a aula. De que maneira? Quando você vem responder o questionário, isso te ajuda, te força a voltar no início, para que você possa estar com a sua mente bem focada no capítulo 8, quando você estiver lendo posteriormente o capítulo 8 do livro. E são perguntas importantes que fazem com que você, então, sempre tenha em mente a aula que você mencionou. Então, eu quero te dizer que estou ansioso já para a nossa próxima aula, quando nós nos veremos assim com a bênção de Deus, ok? Então, até lá!